No vídeo de hoje nós vamos falar se é preciso comprovar renda para conseguir um empréstimo com imóvel em garantia. Conseguir realizar um sonho é a meta de vida de todas as pessoas, não é mesmo? Isso porque sempre estamos em busca de alcançar nossos objetivos pessoais e financeiros. Mas muitos deles exigem uma quantia bem alta de dinheiro e para esses casos é interessante lembrar que existe um empréstimo com imóvel em garantia. Essa modalidade de crédito tem sido cada vez mais procurada, principalmente por ser uma das melhores soluções para conseguir ter acesso a uma determinada quantia de dinheiro para realizar um sonho, investir em um negócio ou até mesmo pagar os seus estudos, por exemplo. O que acontece é que muitas pessoas não entendem como funciona o empréstimo com imóvel em garantia, se realmente vale a pena e principalmente se é necessário comprovar renda para conseguir fazer ele. Com isso, pensando em te ajudar, hoje nós trouxemos algumas informações importantes sobre o assunto. Assiste o vídeo até o final para você entender tudo. Empréstimo com garantia em imóvel. O que é? Como o próprio nome sugere, o empréstimo com imóvel em garantia é uma opção de crédito oferecida pelos bancos e instituições financeiras. A maior característica dessa modalidade é que o solicitante precisa apresentar um imóvel para servir de garantia sobre o pagamento do valor do empréstimo pedido. Para isso, o imóvel não pode estar alienado em nenhum outro banco, além de que o empréstimo disponível é de até 60% sobre o valor que vale o imóvel em garantia. Isso significa que quanto mais valioso o imóvel, mais alta será a quantia liberada no empréstimo. Você já deve ter visto sobre alguém falar sobre dificuldades para pagar a hipoteca, não é mesmo? Esse conceito é diferente do empréstimo com imóvel em garantia. E aí, quer um empréstimo? Fale com a gente, acesse o link da descrição. Mas como que funciona isso na prática? O empréstimo com imóvel em garantia, na prática, funciona de maneira bem simples. Você oferece um imóvel para garantir que as parcelas do empréstimo serão pagas. Isso faz com que o risco de inadimplência seja bem menor para a instituição financeira. E como eu disse, a consequência disso são os juros mais baixos. Então, para conseguir solicitar essa modalidade de crédito, é necessário ter um imóvel registrado no nome da pessoa que quer fechar o contrato, sendo comercial ou residencial. Durante toda a negociação do empréstimo, as operações são registradas no cartório, mas o imóvel continua sendo do proprietário. Ou seja, ele pode usufruir do seu bem normalmente, sem necessidade de desocupá-lo. Isso significa que o imóvel fica alienado ao banco ou instituição financeira até que o contrato chegue ao fim. É preciso comprovar renda para pedir esse tipo de empréstimo? Muitas pessoas acreditam que por estar oferecendo um imóvel como garantia, não é necessário comprovar renda para pedir esse empréstimo. Mas isso não é verdade. Isso acontece porque as pessoas acreditam que o imóvel possui a função de ressarcir a instituição, quando na verdade isso também não acontece. O empréstimo com imóvel em garantia é feito apenas utilizando um recurso para o caso de inadimplência. Tanto para o banco quanto para o cliente, o ideal é que as parcelas do empréstimo sejam quitadas. Além disso, a lei de comprometimento da renda define que o valor da parcela pode comprometer apenas 30% da renda do solicitante. E por isso, é necessário comprovar a renda para não ultrapassar o limite. Para solicitar um empréstimo com imóvel em garantia, muitos bancos aceitam olerites e extratos com a movimentação bancária e até mesmo imposto de renda. Além disso, também é possível comprovar a renda de mais de uma pessoa para solicitar esse crédito. Veja uma simulação agora mesmo, clicando no link da descrição. Maiores vantagens do empréstimo com imóvel em garantia. Depois de entender melhor como funciona o empréstimo com imóvel em garantia na prática e se precisa comprovar a renda para solicitá-lo, vamos falar sobre as maiores vantagens que envolvem essa modalidade de crédito. Prazos maiores para o pagamento. Uma das vantagens dessa linha de crédito está nos prazos que costumam ser mais estendidos e maiores para efetuar o pagamento. É comum que as instituições financeiras ofereçam um prazo de 20 anos, 240 meses, para quitar todas as parcelas. Quando comparado a outras modalidades de crédito, como empréstimo pessoal, por exemplo, que o pagamento é feito em 2 anos. Taxa de juros reduzidas. Outra vantagem incrível do empréstimo com imóvel em garantia são as taxas de juros reduzidas. Isso acontece porque, como dissemos anteriormente, os bancos se sentem mais seguros ao oferecer essa modalidade de crédito. Afinal, você está oferecendo o seu imóvel como garantia de pagamento. Isso significa que você vai honrar com o contrato para não trazer prejuízos para si. As taxas são menores
quando comparadas a outras modalidades de crédito, como o cheque especial, o empréstimo pessoal ou o consignado, por exemplo. Faça a sua simulação conosco agora. Usar os valores como quiser. No mercado podemos encontrar diversas opções de linhas de crédito para fins específicos, como financiamento de carro, de imóveis, financiamento de sistema de energia solar e muito mais. Mas todas essas opções possuem uma finalidade específica. Com o empréstimo com imóvel em garantia, você pode utilizar o dinheiro como quiser, sem precisar comunicar ao banco a finalidade do uso, além de contar com taxas de juros menores. Você pode usar esses valores disponibilizados para abrir uma empresa, o que você quiser, parcelas que cabem no seu bolso. Mas uma das vantagens atrativas do empréstimo com imóvel em garantia é que as parcelas cabem no seu bolso, justamente porque as taxas de juros são menores e também pelo prazo estendido. Assim você consegue fazer o pagamento sem comprometer o seu orçamento mensal. Algumas dúvidas comuns, que as pessoas têm. O imóvel precisa estar no meu nome? Essa dúvida é muito comum, mas saiba que não é obrigatório que o imóvel esteja no seu nome, ou seja, que seja de sua propriedade, mas é necessário que o dono do imóvel esteja de acordo com o empréstimo a ser realizado. Afinal, ele que deverá assinar o contrato. Com isso, o proprietário do imóvel é chamado de interveniente garantidor, sendo responsável pelo negócio fechado. Com isso, caso você não tenha um imóvel no seu nome, é possível colocá-lo como garantia em um empréstimo. Posso usar o imóvel durante o negócio? Sim, mesmo durante o empréstimo com imóvel em garantia, você pode usufruir do bem como preferir, mesmo enquanto ele está alienado, por exemplo. Isso significa que ele fica no nome da empresa, até que o pagamento seja feito, mas você pode morar ou até mesmo alugar. Assim que as parcelas acabarem, o imóvel volta ao seu nome. O imóvel pode ser perdido? Isso pode sim acontecer, caso o solicitante não pague as parcelas do empréstimo. Ele pode perder o seu imóvel, mas fique tranquilo, pois esse processo traz muito custo aos bancos e nem sempre é a melhor opção para as instituições financeiras. Além disso, as empresas chamadas de credoras podem correr o risco de não ter todo o valor que foi emprestado novamente. Afinal, o imóvel vai a leilão, todo o valor da venda dele é usado para quitar a dívida. O restante é devolvido para o proprietário do imóvel. Isso significa que não possui lucro sobre esse processo. É válido lembrar também que os bens parados não rendem juros. Além do banco, também precisa lidar com a chance de não vender um imóvel tão rapidamente, o que seria um grande prejuízo para a instituição. Mas isso não significa que os clientes que solicitaram um empréstimo com imóvel em garantia não devem se preocupar em não pagar as parcelas. O risco de perder o imóvel é iminente, ele existe. Posso vender o imóvel durante o contrato, inclusive vender o imóvel. Nesses casos, é importante lembrar que o processo de venda é um pouco diferente do comum. São duas opções de operação para escolher. Na primeira delas, você pode negociar o seu imóvel para um comprador, esclarecendo que parte do valor arrecadado será utilizado para quitar todas as parcelas com o banco, que possui o imóvel como garantia. Na segunda opção, o comprador poderá quitar o saldo devedor e esperar até que a alienação fiduciária seja baixada pelo banco. Esse comprador pode pegar o que resta do valor da casa para o antigo proprietário e finalmente ter o imóvel no seu nome. É importante ressaltar que todas as partes envolvidas nessa negociação devem estar guardadas por um advogado, para que todo o processo seja feito de forma correta. O proprietário do imóvel não pode vender sem antes pagar a dívida que possui com o banco, ou sem ter o termo que comprove que o pagamento foi realizado. Como fazer a solicitação do empréstimo com imóvel em garantia? O empréstimo com imóvel em garantia é feito em algumas etapas. Esse processo demora um pouco mais do que outras modalidades de crédito, mas a espera é válida, afinal as taxas de juros são bem mais baixas do que comparadas a outras opções disponíveis no mercado. E além disso, você ainda pode contar com outras vantagens, como o prazo estendido para pagar e boas condições. Confira a seguir o que deve ser feito para pedir esse empréstimo. Primeiro, análise de crédito. Assim como acontece com outras modalidades de crédito, no empréstimo com imóvel em garantia também é feita uma análise de crédito para saber qual a situação financeira do solicitante e então os melhores valores serão oferecidos a ele. Assim que essa análise for feita, o consultor da instituição bancária vai entrar em contato com o cliente para dizer qual valor foi aprovado, como serão as parcelas, o prazo, as taxas de juros e outros detalhes. Você pode tirar suas dúvidas
dúvidas agora mesmo conosco. Avaliação e análise jurídica. Toda a documentação do solicitante passa por um processo de verificação, ou seja, assim como a pessoa, o imóvel também é avaliado para que ele realmente possa ser tomado como garantia sobre o pagamento do empréstimo, contrato. Assim que os valores são passados, que as análises e verificações são feitas, o contrato é elaborado para ser assinado. O bem dado como garantia deve estar registrado no cartório de registro de imóveis e o contrato é entregue para o banco. Depois de passar por esses processos, o crédito é liberado diretamente para a sua conta. Antes de fazer essa contratação, é importante saber que a sua documentação deve estar atualizada, além de, claro, saber o que é exigido para não perder tempo. Como eu disse, os documentos necessários para solicitar um empréstimo com imóvel garantia são um pouco diferentes do que os pedidos na solicitação de outras modalidades de crédito. Por aqui, você vai receber todo o suporte necessário para separar a sua documentação conforme as etapas necessárias, além de tirar todas as suas dúvidas com nossos consultores. Quer fazer a sua simulação? Entre em contato conosco. Sobre os documentos do imóvel, é necessário apresentar a matrícula RGI, a certidão negativa de foro, a declaração negativa de débitos condominais, ficha do IPTU e certidão de situação fiscal. Existem também outros documentos complementares que podem ser solicitados durante o processo de análise do imóvel. E caso você tenha dúvidas, é só entrar em contato conosco para te ajudar. Sobre as documentações do responsável pelo empréstimo, é necessário apresentar o documento de identidade oficial, CPF, declaração do imposto de renda, comprovante de residência, certidão de casamento ou de nascimento. Também existem outros documentos complementares que podem ser solicitados para que a análise jurídica seja feita por completo. Na comprovação de renda, é possível apresentar alguns olerites mais recentes. Dependendo da empresa, é comum solicitar os extratos bancários também. E qual que é o valor máximo a ser liberado? Uma das dúvidas mais comuns que as pessoas costumam ter sobre um empréstimo com imóvel em garantia, essa modalidade de empréstimo possui a vantagem de conseguir valores bem mais altos quando comparados a outras opções do mercado, para que você consiga realizar os seus sonhos, sem se preocupar com taxas de juros altas. Existe uma lei que define que o empréstimo deve ser apenas de 60% sobre o valor do imóvel. Isso significa que, caso você tenha uma casa de R$500 mil, o empréstimo solicitado e liberado é de no máximo R$300 mil. Ainda assim, também existem outros tipos de limites que fazem parte desse processo, como os limites oferecidos pelos próprios bancos e instituições financeiras. Existem bancos em que o limite máximo a ser liberado no empréstimo é de R$1 milhão, um valor bem alto, não é mesmo? Além disso, também existe outro ponto que deve ser levado em consideração, que é a renda do solicitante. Se a pessoa pode fazer o pagamento de parcelas no valor de R$2 mil por mês, o valor máximo a ser liberado é de R$480 mil, onde as parcelas serão divididas entre 240 meses. Empréstimo com imóvel é garantia e hipoteca. Quais que são as diferenças entre os dois? Muitas pessoas possuem dúvidas sobre isso, então vamos esclarecer. O empréstimo com imóvel em garantia é chamado de alienação fiduciária ou refinanciamento de imóvel, com o conceito de hipoteca, mas eles são diferentes no contrato feito. Na hipoteca, também é necessário que um bem seja apresentado como garantia sobre o pagamento de uma dívida, mas esse processo tem muito mais burocracia do que o empréstimo com imóvel em garantia. Existem muitas barreiras que dificultam essa operação, fazendo com que não seja tão rentável para os bancos. Isso porque quando a pessoa hipoteca um imóvel para ter acesso a um valor em crédito, ela continua com a propriedade em seu nome. Isso faz com que a instituição financeira não tenha tanta segurança no caso do pagamento não ser realizado. Ou seja, caso o banco queira tomar o imóvel, é necessário entrar com uma ação judicial, podendo levar anos até que ele seja recuperado. No Brasil, muitos bancos pararam de oferecer essa opção. Já o empréstimo com imóvel em garantia, o proprietário transfere o imóvel para o banco credor até que o contrato seja finalizado. Isso faz com que o banco tenha posse indireta do imóvel e o dono possui a posse direta, continuando usufruindo do bem. Assim, a retomada em caso de inadimplência se torna mais simples, pois o processo é feito em cartório. Mas vale a pena pedir um empréstimo com imóvel em garantia? O empréstimo com imóvel em garantia possui muitas vantagens. Como eu disse anteriormente, o que muitas das vezes não pode ser observado em outras modalidades de crédito. Isso faz com que ele seja uma excelente opção para muitas pessoas, mas, assim como qualquer outra modalidade, é importante avaliar sua situação financeira e suas necessidades. Para solicitar um empréstimo, entre em contato conosco agora mesmo e faça a sua simulação no link da descrição. Eu fico por aqui e até a próxima.